Olá, bem-vindos ao Criarte. Hoje é dia de atualização e hoje vamos ficar com a segunda parte do Barroco no Brasil. Hoje vamos falar do Barroco do estilo joanino. Bem-vindos! Olá, bem-vindos ao Criarte. O meu nome é Sara, bem-vindos à segunda parte do Barroco no Brasil. Hoje vamos falar acerca do estilo joanino, mas atenção que este não vai ser o último vídeo acerca do Barroco no Brasil. Para a próxima semana vamos falar acerca da pintura, da escultura, do paisagismo, muita coisa ainda para falar, e depois disso vamos fazer então algumas análises de obras de arte. Não se esqueçam que existe uma enquete para os membros do Clube Criarte a decorrer no nosso canal com a pergunta qual é então o mestre que vocês querem ver retratados a seguir. Eu dei-vos a sugestão de alguns nomes, de grandes nomes do Barroco no Brasil. Para além do Aleijadinho, que é aquilo que toda a gente conhece, e que esse nós vamos ter vídeo com certeza no canal, portanto esta enquete é para outros nomes menos conhecidos. Então na passada semana, no último vídeo que eu vou deixar aqui o link, nós falámos acerca do Barroco de estilo nacional português, que é o primeiro ciclo do Barroco no Brasil. Hoje vamos falar acerca da segunda parte, o segundo ciclo do Barroco do Brasil, que é um Barroco mais tardio, que é o Barroco joanino. Eu disse-vos, só para contextualizar, que o Barroco surgiu no litoral. Portanto, existe um Barroco brasileiro de litoral e um Barroco brasileiro de interior. São coisas diferentes e hoje vamos fazer a transição. Também se pode falar em Barroco do ciclo da cana-do-açúcar e o Barroco do ciclo das minas de ouro. Ou também se pode falar do Barroco nacional português e do Barroco joanino. Há várias formas de abordar o Barroco no Brasil e eu decidi abordá-lo por estilos. Hoje ainda vamos estar no litoral e depois então vamos passar para o interior, porque o Barroco começou no litoral do Brasil e depois espalhou-se, e quando se começou a espalhar não parou mais. Na semana passada falámos então das típicas coisas que nós podemos associar ao estilo nacional português. Falámos também de uma igreja que não se enquadra nem no estilo nacional português, nem no Barroco joanino, que é o Pleterês, que é outro estilo que já tem influências do Rococó, mas que a igreja por dentro ainda é um pouco barroca, se bem que já tem apontamentos neoclássicos. Enfim, uma coisa que vocês têm que perceber no Brasil é que a riqueza de influências é extremamente grande. Quando eu falo em influência, estou a falar no Barroco que vinha da Europa. Através dos portugueses que colonizaram o Brasil nesta época, temos então as influências do Barroco português e do maneirismo, que nesta altura já se estava, era muito forte o maneirismo em Portugal, muito forte, tanto que o Barroco também chegou mais tarde a Portugal. E também temos influências então do Barroco espanhol e do Rococó, e também do Rococó espanhol, do Rococó português e do Rococó de todo lado. Depois temos também as influências do Barroco italiano, que são estas influências que dão então origem ao estilo de Dom João V, ao estilo joanino. Ok, para além de tudo isto, destas influências que eram trazidas pelas ordens religiosas e pelos colonizadores que vinham da Europa, temos também influências dos holandeses, que também eles estiveram a tentar colonizar o Brasil e depois, pronto, não conseguiram. E também temos as próprias influências dos brasileiros, dos povos indígenas, dos povos escravizados que vieram de África e de outras regiões, que traziam consigo o quê? A sua estética de criar. E não se podemos esquecer que o Brasil não tinha escolas de artes. A arte era algo de artesanal, logo era feito pelas pessoas mais baixas da sociedade, pelas camadas mais baixas. Um bocadinho também acontecia isto na Europa, mas no Brasil mais. Ou seja, quem fazia arte eram o quê? Eram negros, eram pessoas escravizadas, eram os criados, eram os escravos, eram os índios. Ou seja, era uma estética que lhes estava a ser pedida, a estética europeia, que eles obviamente não viveram, e que depois iam misturar aquilo tudo também com as suas próprias vivências. E vê-se muito isso quando nós falamos no Aleijadinho, na sua escultura, porque é uma escultura cujos traços anatómicos reportam muito à forma como os africanos desenham o traço anatómico. Ok? Os olhos separados, aquele rosto muito comprido. Isto era típico. Quando nós olhamos para uma máscara africana, está lá tudo. Entendem? Portanto, existia aqui muitas influências. Depois também as influências do clima, as influências de que os brasileiros são pessoas muito mais alegres, muito mais felizes, vivem num país com muito mais calor, com muito mais coisas tropicais. Então eles fazer aquele barroco de sempre, obviamente. Ok, vamos então começar hoje a falar do estilo joanino. O estilo joanino deve o seu nome ao rei Dom João V de Portugal, que era um apaixonado por tudo o que vinha de
Itália. Ele gostava imenso da escultura italiana, do Bernini, do Caravaggio, portanto, o que ele vai fazer é inaugurar em Portugal um estilo que tem mais a ver com aquele barroco clássico de Itália. Esse estilo depois vai para o Brasil e lá é conhecido também como estilo joanino, que vem de Dom João V. É a época de ouro do barroco em Portugal e também do barroco no Brasil. Porquê? Porque é um barroco muito ornamentado. Vem agora a talha dourada com toda a sua força, as igrejas cheias de ouro, quer no Brasil, quer em Portugal, para onde os portugueses levavam o ouro. Vocês sabem que... Vamos falar um pouco das minas de ouro. Minas de ouro e diamante foram descobertas no Brasil, os portugueses depois pegavam no ouro e levavam para o seu país, para Portugal. Ok. E muitas vezes, quando as pessoas queriam mandar ouro para Portugal, não queriam dizer que estavam a mandar ouro para Portugal, porque tinham que pagar um imposto ao rei. E o que é que eles faziam? Eles mandavam esculpir uma figura de um santo muito bonito, em madeira, e queriam que o santo fosse oco. Estão a ver onde é que isto vai chegar? Então o santo era oco e depois eles enfiavam lá dentro o ouro e mandavam para Portugal. Daí vem a expressão santo do pau oco. Estão a perceber? Foi assim que surgiu. Ok. Então hoje vamos começar com o barroco joanino e vamos então explicar quais são as características mais importantes deste estilo de barroco no Brasil. E as características mais marcantes deste estilo são a estatuária de grande porte, integrada na talha, e o uso de colunas salomónicas, numa clara inspiração do baldaquino de Bernini, da Basílica de São Pedro, no Vaticano. E também o uso de dossel no cruzamento. Portanto, nós tínhamos visto, no estilo nacional português, as colunas torças, os arcos concêntricos com os escudos. Aqui já não se usa isso. Aqui usam-se as colunas salomónicas, que são aquelas colunas lindíssimas. Também são torças, mas em cima têm aqueles motivos vegetais. E em baixo têm assim umas coisas listadas, parecem umas riscas. E isto que nós vimos o Bernini fazer, lá no baldaquino, que nós temos vídeo aqui a analisar esta obra, eu vou deixar aqui o link, algures. Portanto, em vez das colunas torças mais simples, eram então as colunas salomónicas. Depois, aquela parte do coroamento que era em arcos concêntricos, essa parte agora desaparece e dá-se origem a um dossel, mais uma vez inspirado no baldaquino. O dossel faz assim uma coisa para a frente com umas franjas, ok? Então, quando nós vemos um retábulo assim, é obviamente joanino. Para além disso, temos também a grande estatuária aqui incluída, portanto começa a haver mais volume. Existe também mais uso da talha em todos os espaços disponíveis, seja paredes, seja tetos, portanto a talha cobre tudo. É então o verdadeiro horror ao vazio que era tão presente no barroco italiano. Os tetos também são diferentes, deixam de ser painéis, portanto aqueles caixões desaparecem, cedendo lugar à pintura de perspectiva ilusionista, inspiradas muito nas obras do Andrea Pozzo. Também já falámos disto, são os trompe-l'œil, que significa enganar os olhos, que é prolongar o espaço interno. Portanto, quando nós olhamos, temos a ilusão de que o espaço é maior. São as perspectivas ilusionistas. Isto agora começa a introduzir-se muito neste ciclo de barroco. Temos também as plantas retangulares, que são uma forte tradição portuguesa, com a fachada de linha reta e sóbria, que já vem do maneirismo. Este é o contraste entre a simplicidade externa e a opulência interna. Portanto, eu estive a falar mais ou menos aqui das diferenças dos retábulos e das diferenças dos tetos, mas o melhor é nós agora olharmos para uma obra que representa tudo isto. Vamos então ver um exemplo do barroco joanino no Brasil. Esta que estamos a ver é a Igreja da Ordem Terceira de São Francisco da Penitência. Esta igreja foi decorada por Manuel de Brito e Francisco Xavier de Brito, ambos artistas portugueses, em 1726. No exterior, como estamos a ver, a obra é simples, mas atenção, quando nós entramos, aqui temos todos os espaços completamente preenchidos de decoração, paredes, colunas e tetos. É o horror ao vazio no seu melhor. Saltam, no entanto, à vista dois elementos significativos para o barroco joanino. Primeiro, o teto. Já não tem painéis de caixotão. Aqui temos a típica pintura do estilo ilusionista. O forro do teto é pintado com painéis de madeira corrida, cuja autoria é de Caetano da Costa Coelho, de 1732. E representa aqui a história da apoteose de São Francisco. É uma obra muito importante. E vocês percebam que esta é a primeira obra a usar perspectiva. É a primeira obra no Brasil a usar perspectiva. E olhem para isto. Realmente é maravilhoso.
E o outro exemplo perfeito de barroco aqui dentro desta igreja é, claro, este retábulo. Se no primeiro vídeo nós falámos dos retábulos típicos do barroco do estilo nacional português, agora estamos a analisar o retábulo típico do barroco de estilo joanino do Brasil. Aqui, no coroamento do retábulo, temos não os arcos concêntricos, mas o dossel. E acima do dossel temos as figuras de anjos. As colunas são torças. Quanto à ornamentação, em vez dos motivos puramente vegetais, como tínhamos até aqui, com as folhas de arcanto e com as folhas de videiras, temos agora conchas, grinaldas, plumas, leques de penas, folhas de palma, volutas entrelaçadas, flores. Nós temos aqui rosas, margaridas, girassóis, botões de flores e outros elementos. Portanto, toda esta profusão dá origem a uma obra muito complexa e muito bonita. Tudo isto com ornamentos dourados em fundo dourado. Também muitas vezes acontecia o fundo negro, mas neste caso é dourado. Na base da coluna temos então figuras como anjos e como santos, que são os tais torsos que eu vos falei no início. Os altares laterais também são exemplos do estilo joanino. Com o passar do tempo, o estilo do joanino vai evoluindo para passar volume também para o exterior da igreja. Porque isto vai se prolongar durante muito tempo. Este é o primeiro exemplo de estilo joanino no Brasil, mas ao prolongar-se ele vai então passar o volume também para o exterior. Agora, na segunda parte deste vídeo, vamos falar acerca de algo muito interessante, que é a tradição arquitetónica no Brasil. Nós temos estado a falar da arquitetura, mas temos estado a falar mais do interior do que do exterior, mais da decoração, da talha, dos retábulos, do que da arquitetura em si. A arquitetura em si, vimos que tem influência maneirista, que é uma estrutura mais rígida, ainda com poucas curvas. No entanto, convém nós falarmos um pouco acerca de duas tradições muito importantes que se desenvolvem no Brasil ao mesmo tempo. Temos dois tipos de planta que se desenvolvem no Brasil. A primeira é a planta poligonal. Esta é uma tradição da arquitetura militar portuguesa que depois passa para a arquitetura religiosa. Este tipo de planta era uma planta usada pelos engenheiros militares, pelos militares que estavam portugueses que iam para o Brasil. Eles construíam os fortes, construíam os seus quartéis militares com este tipo de planta. Muitas vezes os engenheiros do exército eram chamados para fazer as obras religiosas no Brasil e então apresentavam estas plantas. As igrejas de plantas poligonais são fruto, normalmente, sempre de arquitetos militares. E o maior exemplo é esta, a Igreja de Nossa Senhora da Glória do Outeiro, no Rio de Janeiro. E depois temos outra tradição de plantas que também se está a desenvolver no Brasil ao mesmo tempo, que são as plantas curvilíneas. Estas com uma verdadeira inspiração do barroco italiano, daquele barroco das plantas das igrejas em elipse. Lembram-se, nós falámos do Barromínico, aquela igreja muito famosa. Nós temos aqui análise dessa obra, vou deixar aqui um card para se vocês quiserem ver. E essa podemos ver um exemplo perfeito na Igreja de São Pedro dos Clérigos, também no Rio de Janeiro. Infelizmente, a Igreja dos Clérigos foi demolida nos anos 20 para dar lugar a uma avenida. Mas existem fotografias e ela realmente tem um interior que todo ele é com curvas. Portanto, são as curvas do barroco no Brasil. Ora bem, então temos estes dois tipos de planta. Nós temos igrejas com um tipo de planta e com outro tipo de planta, dentro do barroco, a acontecer ao mesmo tempo. Ora, nós até aqui, no primeiro vídeo todo, tivemos a falar daquele primeiro momento do barroco que é no litoral. Agora já estamos a falar de outro tipo de barroco, é o barroco joanino. E tivemos a ver uma obra do barroco joanino só para perceber mais ou menos como é que ele é. E agora vamos então para outro ciclo do barroco no Brasil, que é o ciclo do ouro. Portanto, até agora, as grandes igrejas, as coisas monumentais, eram todas pagas com o dinheiro da cana-do-açúcar. No entanto, no interior do Brasil foram descobertas minas de ouro e minas de diamantes. Então as pessoas vão para lá e é aqui que existe a riqueza, então é aqui que começa então a construção de grandes igrejas, de grandes monumentos de culto. E aqui vamos então ver o desenvolver do barroco joanino no Brasil e depois, mais tarde, uma explosão incrível de rococó,
que é muito forte no Brasil, e nós vamos ter vídeos acerca disso, então, quando falarmos do Rococó. Vamos agora para Minas, vamos para o interior do Brasil. As primeiras capelas surgem, então, em Minas Gerais, nomeadamente em Ouro Preto, nos acampamentos dos exploradores que buscavam ouro. Eu falei no outro vídeo que normalmente estes exploradores andavam sempre acompanhados com um padre e esse padre levava um oratório, que era um sítio para rezar onde quer que se estivesse, não é verdade? E o que eles faziam era, quando chegavam a um local e iam explorar esse local, iam explorar o ouro, eles colocavam um oratório e davam missa. Muitas vezes, nesse local, era onde era depois mais tarde construída a igreja matriz. Começava por ser só um oratório, depois faziam uma capela e depois iam fazendo e fazendo e fazendo. E era assim. Na zona das Minas, em Minas Gerais, em Ouro Preto, nomeadamente, Mariana, nesta zona aqui, existia então uma grande riqueza de ouro. E o que acontecia é que cada povoação ia-se fixando, uma povoação, iam fazendo uma igreja, e para medir a importância, ou para medir a riqueza de cada povoação, eles queriam mostrar isso através das igrejas. Portanto, quanto maior a igreja, quanto mais ouro tivesse na igreja, significava que mais ricos eram os habitantes dessa determinada localidade. Era assim que eles mediam. O que é que acontece? Acontece uma explosão na construção de igrejas. Mas atenção, porque ao contrário daquelas igrejas que nós vimos que eram quase todas mandadas fazer pelos jesuítas, que era uma ordem religiosa que tinha vindo de Portugal, aqui isso não se passa. Porque aqui foram proibidas as ordens religiosas. Não foi proibida a religião, pelo amor de Deus. Foram proibidas as ordens. Aqui, ao contrário do litoral, onde as ordens dominavam as classes sociais e o poder económico, portanto, eles regiam a vida das pessoas, aqui isso não acontecia. Não eram as ordens religiosas, eram as irmandades. Criaram-se irmandades e havia 3 irmandades distintas. E elas eram rivais e lutavam entre si e mandavam construir as suas próprias igrejas. Eram elas então a Irmandade dos Brancos, a Irmandade dos Pretos e a Irmandade dos Mulatos. Foram estas irmandades que impulsionaram a arquitetura no Brasil nesta zona. Ok? Vamos agora ver exemplos de construção do barroco joanino nesta parte mais interior. Esta é a matriz da Nossa Senhora do Pilar em Ouro Preto. Esta igreja foi erigida no início do século XVIII, no local de uma primeira capela muito simples. Quando decidiram mudar de uma capela simples para um monumento enorme, retiraram o santo padroeiro e levaram-no para outro lugar. Fizeram a nova igreja, portanto a igreja matriz. E a seguir pegaram no padroeiro e voltaram a colocá-lo lá. E disseram a primeira missa. Fizeram uma grande festa religiosa. Esta festa teve o nome de... Eu achei este nome o máximo, porque é gigantesco. Festa do Triunfo Eucarístico para a transladação do Santíssimo Sacramento ao seu lugar de origem. Nome para uma festa. Ok, esta igreja tem uma planta poligonal. E depois da igreja estar construída, isto era sempre uma coisa que se arrastava durante tempos, não é? Foram então contratar alguém para fazer a decoração desta igreja. Isto em 1736. Foram então buscar Francisco António Pombal, um artista português, para revestir de madeira o interior da igreja. E o Francisco introduziu aqui uma novidade, que foi... Isto é interessante, porque quando nós olhamos a igreja por fora, ela é com linhas retas, é um retângulo, é tipo um caixote. Linhas retas, austeras, assim. Quando olhamos por dentro, não. Porque o Francisco por dentro construiu paredes falsas em madeira para dar um ar poligonal a esta igreja. Daí eu ter dito que ela tem uma planta de polígono. Isto é muito pouco habitual. Então, quando nós entramos nesta igreja, quando se entra, a sensação que tem é que, primeiro, que estamos dentro de 2 igrejas, uma de madeira e outra de pedra. E depois que o espaço é diferente. Esta forma poligonal remete à ideia de barco. Portanto, é como se fosse um barco. E a luz que entra pelo piso superior remete à ideia que se está mais próximo de Deus quanto mais alto se esteja. Aqui o trabalho de talha é excelente e tudo é revestido a ouro. Em Minas Gerais estamos na região do ouro e esta igreja mostra isso muito bem. Para além da riqueza em ouro e diamantes,
Era também um local mais isolado, com difícil acesso, logo foi construída com os materiais disponíveis, daí as madeiras, daí este interior ricamente trabalhado em madeira, que era o que estava ali à mão. Aqui nesta igreja o que nós estamos a ver é uma evolução própria no estilo joanino. Nos retábulos dos altares laterais temos o coroamento com o dossel, característica então do estilo joanino, as pilastras com relevo em talha trabalhada e no topo anjos. As colunas são torças. No retábulo do altar-mor temos o coroamento em escudo, ladeado por esculturas. E no centro do coroamento as figuras do Pai e do Filho e a representação do Espírito Santo. Outra introdução aqui nesta igreja são as estruturas arquitetónicas mais marcadas, a figuração humana de grande porte, os fundos brancos nos douramentos e colunas salomónicas. Aqui temos o exemplo de tudo aquilo que eu vos disse que fazia parte deste estilo, do estilo barroco joanino brasileiro. Temos então as colunas salomónicas, temos o dossel, temos as figuras de grande porte aqui esculpidas, portanto temos aqui um revestimento a ouro. Depois temos apontamentos que não são barrocos, mas que tornam esta igreja equilibrada e belíssima. Um desses exemplos é o fundo branco. Nós temos talha dourada, não em fundo dourado ou fundo negro, mas fundo branco, já remete para outra coisa. Não é? Mas o Brasil é mesmo assim. Não se consegue arranjar um exemplo só de um estilo. São vários estilos misturados. Às vezes há a predominância de um só. Mas aqui já temos então outras influências. Todo o trabalho de talha nesta igreja foi realizado por António Henriques Cardoso e também por Francisco Xavier de Brito. Quando olhamos para o teto, é outra coisa completamente diferente que eu vos falava. Quando olhamos para o teto, é um estilo rococó, com regência. É uma mistura. Mas eu acho que dá para perceber muito bem o que é o estilo do barroco joanino brasileiro. Já não é aquele estilo tão estilizado como era com os arcos concêntricos, com o escudo, que eram sempre todos igual. Aqui já há muito mais elementos a entrarem. Já temos a estatuária de grande porte, já temos as colunas torças, temos muito mais trabalho de decoração. Portanto, é um barroco já mais trabalhado, extremamente rico e também é um barroco extremamente original, porque ele leva consigo referências a muitas outras coisas. E pronto, terminamos assim o vídeo acerca do barroco de estilo joanino no Brasil. Na próxima semana vamos ter mais um vídeo acerca do barroco brasileiro, onde vamos falar da pintura, da escultura, do paisagismo, enfim, quando o barroco finalmente vai sair para a rua, porque vocês repararam até agora que o barroco no Brasil tem sido um barroco de interior. Portanto, no exterior das igrejas nós vemos uma curva ou outra, mas não tem nada a ver com aquele movimento todo a que estávamos habituados. No entanto, o interior é talha dourada por todo o lado. Portanto, sim, é um barroco, mas é um barroco mais decorativo. É um barroco quase exclusivamente só de culto das igrejas, não é verdade? E é um barroco de interior. Então vamos perceber como é que ele saltou lá para fora, porque saltou, e nós vamos ter um exemplo muito interessante disso. Mas isso é na próxima semana. Se quiserem apoiar o Criarte, podem tornar-se membros do Clube Criarte. Existe um botão por baixo de todos os nossos vídeos a dizer inscrever, aderir, acho que é aderir. E então podem fazê-lo, vão receber alguns guiões de todos estes trabalhos que eu estou a fazer, a investigação de tudo isto vocês vão receber, e também podem votar nas nossas enquetes. Está a decorrer uma enquete em que nós vamos escolher, portanto os membros do Clube Criarte, qual será o artista do barroco brasileiro que eu vou falar, para além do Aleijadinho, porque esse falamos com certeza, porque é o maior escultor do barroco na América, não é só no Brasil, na América toda. Ok, mas isso fica para depois. Não se esqueçam de fazer gosto, de partilhar, deixem um comentário simpático, expliquem-me aí por baixo nos comentários que igreja com o estilo barroco joanino vocês conhecem. Pode ser que eu descubra mais umas quantas, vou investigar, ok? Por hoje é tudo, fiquem bem. Eu sou a Sara, até à próxima semana. Tchau!